dia. Os coaches, os pregadores coaches. Que fé é essa? Que eles não pregam uma palavra, uma vida no Espírito. Não pregam o reino dos céus. Não adianta. O Senhor mesmo falou. Aquele homem, querido, você que entende de Bíblia, você vai... Quem não entende não vai entender. Quem não conhece a palavra do Senhor não vai entender o que eu vou falar. Aquele homem estava com seus celeiros cheios. E ele olhou para os seus celeiros e ele disse: eu vou derrubar tudo. Eu vou fazer celeiros maiores porque a minha colheita esse ano vai ser bombástica. Ei, a palavra diz: homem tolo, essa noite vão pedir a tua alma. E o que você tem para entregar para Ele? Ei, essa palavra é de salvação. Ei, querido, você vai sair daqui hoje decidido em viver uma vida de espírito, ou você vai seguir perdendo as batalhas na região da tua alma aqui, aonde quando o irmão não te dá a paz, você não vem no culto. Quando se o pastor não te visita, tu não vem no culto. Mas que fé é essa que nós estamos vivendo? Que fé é essa? Que fé é essa? Que quando a enfermidade chega na nossa casa, quando ela bate na nossa casa, a nossa fé balança. Ei, querido, Eliseu estava enfermo. A palavra vai dizer em 2 Reis, você que entende de palavra, você que tem a Bíblia, você que tem a Bíblia escrita no teu coração, em 2 Reis vai dizer que Eliseu estava enfermo, uma enfermidade de morte. E você sabe o que Eliseu fez? Me diga, você, o que Eliseu fez? Eliseu profetizou. Ei, que fé é essa? Que o homem de Deus estava morrendo, e ele pega da mão do rei e diz: rei, vem cá que eu vou profetizar na tua vida. Ei, o corpo dele, querido, estava enfermo. A morte estava chegando, ele sabia que ia morrer. Ei, vê se nós, nos nossos dias, não ia bater um desespero. Eu tenho que me despedir da minha família, o que você faria? Mas Eliseu, querido, ele sabia o chamado dele. Ele sabia o chamado dele. E ele pega na mão, querido, do rei. E ele profetiza o que ia acontecer no futuro. Eliseu, querido, quando morreu, os ossos dele estavam no sepulcro. E um homem morto caiu ali e ressuscitou. Ei, que poder é esse? É o sobrenatural do Senhor. É uma vida em espírito. Ele ressuscitou aquele menino. Tu acha que ele pegou e entrou em contenda com Deus? Ele entrou em contenda com a sua liderança? Ei, eu ressuscitei um homem, por que que eu não sou curado? Ei, querido, ele queria era se encontrar com Deus. Será que você tem esse desejo no teu coração? Ei, a palavra, ó, querido, essa palavra, querido, essa palavra, ela vai fazer nós pensar nessa noite. Porque é o que acontece nos nossos dias. Alguns falam: eu aceitei Jesus, eu estou com a minha salvação garantida, eu não preciso nem ir na igreja. Ei, querido, Jesus vai dizer: aquele que me ama, aquele que crê em mim, cumpre os meus mandamentos. Aquele que crê em mim, cumpre os meus mandamentos. Ei, querido, e as pessoas se dizem crentes, se dizem que tem Jesus, mas não perdoa o seu irmão. Não consegue liberar o perdão. Eu sei que é difícil, porque só em uma vida de espírito, só aqui nesse capítulo 5 de Gálatas 16, uma vida de espírito, você vai conseguir liberar o perdão. Você precisa acessar essa região aqui, porque enquanto nós vivermos na nossa alma, nas nossas emoções, nós vamos perder todos os combates. Ei, querido, quantas pessoas você já viu largar a mão do arado porque ele perdeu o combate? Porque ele não leu a palavra que dizia aqui, ó, você precisa viver uma vida de espírito. Em Gálatas, mais para frente, vai dizer toda a obra da carne, vai dizer toda a obra do espírito. Vai dizer, querido, antes, no começo, que alguns cairiam da graça.
Ei, querido, é um alerta para nós nessa noite. O evangelho, querido, ele precisa ser vivido no Espírito. No Espírito. A palavra de Deus diz: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Qual é os mandamentos do Senhor? Você sabe quais são os mandamentos do Senhor? Tem gente que está na igreja há 2 anos, há 10 anos, querido, e não sabe quais são os mandamentos que o Senhor nos deixou. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor, só a Ele prestará culto, só a Ele adorará. Ei, querido, quando alguém deixa de vir num culto para ir num estádio de futebol, quem ele está adorando, me diga. Quem ele está idolatrando? Quem ele está rendendo louvores? Na igreja não consegue levantar a mão para o céu. Mas lá no estádio, querido, ele só falta pegar voo. Ei, que palavra é essa? É o básico da fé, querido. E faz 10 anos que o crente está na igreja e ele não sabe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ei, para você ser salvo, você precisa cumprir os mandamentos. Alguém te falou isso? Você ama o teu próximo como a ti mesmo? Então perdoa. Perdoa, querido. Porque Jesus na cruz do Calvário, ei, olha o nível de espírito que você precisa estar para perdoar. Jesus na cruz do Calvário falou o quê? Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus estava num nível de espírito